Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, movimento de SAF no rival resolveu cair na real e fez uma postagem contundente. Vocês vão ver as duas postagens. Além disso, vamos trazer também aqui jornalista falando sobre Ceni e sobre o Bahia, um tanto quanto aí um pouco contraditório. Para completar, tem destaque no nosso Tricolor de Aço, informações sobre o treino com novidade no CT. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica bem legal, porque a Centauro tá com desconto show de bola, gente, você já conhece o nosso cupom, tá aí o cupom BARA10 para você comprar produtos na Centauro com mais desconto e tá aqui, inclusive, essa oportunidade para vocês, tênis da Adidas, o VS Pace 2.0 masculino, esse aqui branco, gente, com detalhes preto, show de bola, muito bem avaliado, tá aí exatamente esse que você tá vendo e a gente já faz simulação usando o cupom Bara 10 e tá aqui o valor final, vai de R$ 349,99 para R$ 236,84 ou se você preferir R$ 263,15. Isso é sem o cupom. E aí a gente acrescenta o cupom aqui, gente, fica melhor ainda. Tá aí para você. O valor final vai para R$ 213,16 no Pix, de R$ 349,99 por R$ 213,16 no Pix ou R$ 236,84 dividido em 3 de R$ 78,94 sem juros. Então clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oferta. Aproveite aí, porque tá show de bola. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo o nosso Tricolor de Aço com agenda pesada. Tá aqui, gente, para você se organizar e a gente ter noção do que é a nossa agenda. E tá aí, restam 11 jogos por 4 competições diferentes até a pausa de junho. Tem que resistir, hein? Veja como ficou o calendário tricolor após a CBF agendar nossas partidas que faltavam na Copa do Nordeste. Tá aqui, gente, Bahia Nacional. Agora na quarta-feira, 19 horas, depois Flamengo e Bahia pelo Brasileirão. Depois, fora de casa, Atlético Nacional e Bahia dia 14. Aí volta pro Bavi aqui na Fonte Nova, pelo Brasileirão, depois jogo de volta pela Copa do Brasil, Paysandu e Bahia, no caso Bahia e Paysandu, e aí tome de jogo fora de casa, Grêmio e Bahia, depois fase de grupos, tá aí também, fora de casa, o Bahia deve inclusive se manter por lá, foi até bom isso aqui, Inter e Bahia, depois Bahia e São Paulo em casa, depois fora de casa aqui Copa do Nordeste, né? Confiança e Bahia, pelo menos é perto em Aracaju, Bahia e Náutico em casa e o Bahia encerra essa maratona pesadíssima fora de casa contra a equipe do Red Bull Bragantino. Bacana, né, gente? Então é isso, é se organizar, tá indo muito bem e é seguir adiante aí se fortalecendo. Sobre isso, teve treinamento, preparação do Bahia para a Libertadores da América, jogo importantíssimo contra a equipe do Nacional e o Bahia segue focado, tá aqui, gente. Inclusive, foco na Libertadores, e eu vou trazer para vocês aqui justamente o treinamento do Bahia hoje. O Bahia se reapresentou e em razão das fortes chuvas, vou trazer até isso para vocês, que novidade interessante, viu, gente? Em razão das fortes chuvas, o Bahia treinou no campo de grama sintética, bem interessante, viu, gente? E aí o lateral Gilberto fez academia e o elenco volta a treinar na terça-feira, dia 6. Sobre o Gilberto, então, segue preparação, provavelmente semana que vem ele volta. E tá aqui, vou trazer para vocês imagens que o Bahia disponibilizou, bem legal, desse novo campo, lá no CT Evaristo de Macedo. Tá aqui, gente, vamos ver. Isso, acelera. Gabriel, vambora. Boa bola. Isso, esse é o movimento. Acelera. Bacana, gente. Que legal, né? Porque aí pode facilitar a preparação nessas questões de chuva e também quando o Bahia tiver jogo em campo artificial. Dá para trabalhar dessa forma também. É realmente uma nova era que a gente vive, impressionante. Tudo com tanta facilidade, né? E o Bahia. Esse campo, inclusive, até um tempo, tem quase um mês, o Bahia divulgou recentemente. E tá aí, treinamento. Primeiro treinamento que eu vejo divulgar nesse campo, que legal, né? O Bahia levando cada vez mais o seu patamar. A informação agora é sobre ele, gente. Ele realmente chama atenção e tá aqui. Eric Pulga é o ponta com mais participações em gols entre todos da Série A em 2025. Impressionante, hein, gente? 25 jogos, 19 como titular, 7 gols e 6 assistências. 13 participações em gols, 131 minutos para participar de gols. 7 grandes chances criadas, 75 dribles certos, 56% de eficiência nos duelos e 52 faltas sofridas. Sofrer score 7,51, tá aí nosso Puguinha. Muita intensidade, que bacana, gente. A gente tá aí com um grande jogador à nossa disposição e é o destaque onde tem muito ponto de qualidade no futebol brasileiro. Parabéns mais uma vez, inclusive ao Bahia pela prospecção. A informação é sobre Elia Júnior, resolveu falar sobre o Bahia, elogiou o Ceni, voltou atrás, antes criticava. Vamos trazer aqui esse trecho do programa para depois de comentar um pouco mais, tá? Tá aqui, vamos ver. Esse Bahia tá interessante. Você não apertou
Gustavo Rogério Ceni. Mas a vida é 5 vitórias consecutivas. Todas 5 partidas. Todas por 1-0 também. Mas eu sou resultadista ótimo pra mim. Ganhou do Palmeiras. Ganhou. O Palmeiras foi lá e perdeu. Ganhou. Não adianta nada. Ganhou. Não vou ficar fazendo historinha aqui. Meu time não tem ganhado de 3-0 e você tem toda a razão. Não é verdade? Você tem boa memória, o que é ruim pra mim nesse caso. É verdade. Também. Você tem boa memória, o que é ruim pra mim nesse caso. Eu cansei de apertar o Rogério, merecidamente, porque eu acho que o City investiu muito dinheiro no Bahia para os resultados que ele não vinha tendo. Mas é interessante a sua pergunta, sabe por quê? Porque o Rogério evoluiu. Lembra que o Nelson Rodrigues falava lá atrás, só os idiotas não mudam a minha opinião. E eu acho que eu não sou idiota. Então, o Rogério evoluiu muito. O Rogério, se você observar a partida de ontem, foi muito interessante, porque eu falei, agora eu quero ver, o Bahia faz 1-0, eu quero ver se o Rogério vai ficar. Opa, meu time marca lá na frente! Meu time joga com linha de 4 na frente. Não. 1-0, volta, todo mundo para trás da linha, todo mundo tentando correr o menor risco possível. Ele sabe que tem o Eric Pulga, que é rápido, ele sabe que o Cauli é rápido. Então, todas as modificações dele foram pensando num contra-ataque, porque o time do Botafogo teria que me dar um contra-ataque, como deu. Então, em nenhum momento ele colocou em risco esse placar de 1-0. Então, na minha opinião, duas coisas são importantes destacar aqui em cima daquilo que você colocou. Uma, o Rogério Ceni evoluiu muito. Então, 5 vitórias seguidas, não me interessa que é por 1-0. Para mim, 1-0 ou 3 ou 4 valem a mesma coisa no campeonato de pontos corridos. O brasileiro, aí tem brasileiro, Libertadores. Mas no Brasil, últimos 5 jogos. Pouco importa, você tá vivendo no pontos corridos na fase de grupos da Libertadores, você está vivendo no pontos corridos nesta fase do Campeonato Brasileiro, porque ele é um campeonato de pontos corridos. Então, tanto faz você ganhar de 1 quanto ganhar de 3, vai valer 3 pontos do mesmo jeito. Parabéns ao Rogério, que tem que, merecidamente, que ele recebeu o elogio. Evoluiu muito como treinador o Rogério. E eu vou aproveitar para complementar esse comentário para dizer que eu já tinha dito que o Renato Paiva, esse técnico do Botafogo, é fraco. E você testemunha. Eu falei que era fraco quando o Botafogo ganhou e tal. Todo mundo, e agora o Botafogo se encontrou e tal. O cara é fraco. Renato Paiva é de uma escola portuguesa, mas mesmo as boas escolas têm maus alunos. Na minha opinião, o Renato Paiva é fraco e o Rogério Ceni subiu muito, hein? Tá aí, gente. Tá aí, Elia Júnior, né? Criticava muito, né? Às vezes má vontade, a impressão que eu tinha é essa, e agora não teve jeito, né? Deu o braço a torcer. E realmente o Bahia tá chamando atenção. Eu já falei sobre isso. Coletivamente, o Bahia, para mim, é o time mais organizado do país. O Flamengo vai bem também, tem peças individuais que decidem. Nem sempre o Flamengo vai bem coletivamente. Vindo, inclusive, esse último jogo. Já tivemos outros jogos também que o Flamengo, inclusive, sem algumas peças, não rendeu o que se esperava. O Bahia com essa maratona, com o elenco mais curto, coletivamente, o trabalho tático de Ceni, para mim, é o melhor do país. O melhor time do país, não necessariamente. Mas o trabalho coletivo, para mim, nesse momento é melhor. Para manter isso, tem que se reforçar na segunda janela, mas fica aí. Elia Júnior, tanto quanto escorregadio, devem estar incomodados, né? Mas agora não tem para onde correr. Para completar, vou trazer aqui, gente, 2 postagens do Movimento SAF Vitória. E é importante a gente trazer isso para a gente ter a noção da realidade e de momento, para entender a repercussão do momento do Bahia e como isso está realmente aí impactando do outro lado. Vamos trazer aqui 2 postagens, inclusive esse movimento está se fortalecendo por lá, o pessoal está pressionando muito à medida que o Bahia cresce. Vamos trazer aqui essas 2 postagens e toda a repercussão a respeito do que postaram. Tá aqui, gente. Inclusive, essa aqui é a primeira postagem. Tenho 38 anos e essa é a maior disparidade que vejo entre Bahia e Vitória. E essa diferença não é só no campo, antes fosse. É de gestão, mentalidade, profissionalismo e respeito ao torcedor. Nós ainda estamos presos aos tempos do coronelismo, onde toda e qualquer pessoa que ouse criticar os cardeais passa a ser atacada covardemente. O mais engraçado disso tudo é que os senhores do saber estão há décadas no comando do clube e conquistaram um total de 0 título expressivo. Lamentável. E aí vieram com esse complemento aqui para a gente também trazer para vocês e trazer um pouco mais aqui dessa situação toda. E complemento tá aqui, gente. O futuro do futebol baiano está muito bem desenhado. Só não vê quem não quer. Os torcedores do Vitória podem começar a apertar os cintos. Com esse presidente vaidoso, que não enxerga a chegada de uma boa SAF como prioridade total, o porvir será cruel. Tá aí, gente. Desespero bateu forte. Inclusive, muita repercussão nessa postagem. Vejam vocês, vou até trazer aqui a quantidade de repercussão.
Foram quase 100 mil visualizações, muita gente repostou 50, muitos comentários, muita gente curtiu, muita gente salvou. E aí tem gente aqui questionando, né? Mas espera aí, pô, você quer comparar um time que vem de 3 anos com a SAF, que é uma das melhores do mundo, com um time cheio de dívidas e que estava na Série C? Acho que era e é meio óbvio essa disparidade. Aí a própria página responde: eu não quero comparar não, até porque é incomparável em todos os aspectos que citei. Tá puxado, gente. Ou enfim, né? Tem muita coisa aqui, tem resenha, a SAF é para ontem, bateu o desespero. Pessoal, porque eu estou trazendo isso? Primeiro, para fortalecer cada vez mais a nossa realidade. A gente tem que valorizar a nossa realidade. Segundo, eles, dias atrás, meses atrás, não tem muito tempo não, no passado, era a City da Shopee, a gente não quer SAF, assim assado, é satélite. A realidade está cada vez mais aí se apresentando e se impondo. A realidade é essa. Agora, não é assim tão simples, não. Para vocês terem uma ideia, o Fortaleza já bateu na porta de dezenas de investidores e não consegue. Eu não estou falando de SAF, não, porque a SAF do Bahia vai bem além da questão do investidor. Eu estou falando de mero investidor. E o Fortaleza, no contexto que está, Libertadores, um clube organizado, estável, há anos já, não consegue investidor, que dirá eles. A gente entende o desespero, eu até entendo, e nesse aspecto até a postagem foi lúcida, eles entendem que o caminho aí é só piorar, e ele traz aí que nunca houve tanta disparidade em todos os aspectos, e é verdade, sabe? E que eles comecem a apertar os cintos, porque a tendência realmente é só piorar. Agora, da nossa parte, humildade e pés no chão. A gente não precisa de validação de A, B ou C, e nem muito menos o Vitória é parâmetro para o Bahia ou alguma referência. A verdade é essa, eu falo isso com toda a humildade também, com toda a segurança, que o Bahia hoje, cada vez mais, é um novo patamar. Às vezes outra pode oscilar? Pode. Bavi, às vezes, jogo de detalhe porque é clássico? Pode até perder. Eventualmente pode perder. Mas na realidade de temporada não tem para onde correr, não. E à medida que o Bahia cresce, o lado de lá se desespera. Vejam vocês, é uma página criada para fortalecer a SAF e pressionar o Vitória, ou a gestão do Vitória, a fazer a SAF. E vejam vocês, eles postando aí, enfim, né? Uma série de postagens reverenciando a SAF do Bahia. Reverenciando a SAF do Bahia e baixando a guarda, né? Enfim. É isso, né? Nada como um dia após o outro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. E da gente chegar aos 80 mil inscritos e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.